Miguel atirou o copo de café contra a parede da sala de estar, o líquido quente escorrendo como lágrimas amargas, enquanto gritava para Pedro: "Eu nunca quis te machucar, mas você me obrigou a escolher." Pedro, paralisado, viu o anel de casamento cair no chão, rolando até seus pés, simbolizando o fim abrupto de um amor que ele pensara eterno. Naquele instante, o passado sombrio da universidade voltou como um furacão, revelando que o homem que ele amava era o mesmo que o havia destruído anos antes. Pedro sempre soubera que sua vida em Lisboa não seria fácil. Nascido em uma família conservadora do Alentejo, ele se mudara para a capital aos 18 anos para estudar Direito na Universidade de Lisboa. A cidade pulsava com liberdade, mas para Pedro, que lutava internamente com sua orientação sexual, era um labirinto de medos. Ele era calado, estudioso, com cabelos castanhos curtos e olhos azuis que escondiam uma profundidade de inseguranças. Seus pais, devotos católicos, esperavam que ele se casasse com uma boa moça e voltasse para gerir a fazenda familiar. Mas Pedro sonhava com mais: justiça social, talvez advocacia em direitos humanos. Foi no primeiro ano que ele conheceu Miguel. Miguel era o oposto, extrovertido, capitão do time de futebol da faculdade, vindo de uma família abastada de Porto. Aos 20 anos, com cabelos pretos ondulados e um corpo atlético, ele era admirado por todos. Mas por trás da fachada de machão, Miguel escondia um segredo que o consumia: sua atração por homens. Em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições conservadoras, especialmente em círculos académicos e esportivos, admitir isso seria o fim de sua reputação. Ele compensava com agressividade, tornando-se o líder de um grupo que zombava de quem parecesse diferente. Pedro, com sua timidez e maneirismos sutis, tornou-se o alvo perfeito. Tudo começou em uma festa de calouros. Pedro, sozinho no canto da sala lotada, sentiu um empurrão. "Olha o fresquinho aí", gritou Miguel, rindo com os amigos. O apelido pegou, e logo Pedro era isolado, bilhetes ofensivos em seu armário, piadas no refeitório, até um incidente onde seus livros foram jogados no Tejo. Pedro sofreu em silêncio, questionando se merecia aquilo. "Porque eu? O que eu fiz de errado?", pensava ele nas noites insones, chorando no dormitório. Seus pais, quando ligava, cobravam notas altas e comportamento exemplar, sem ideia do inferno que ele vivia. Miguel, por sua vez, sentia uma culpa crescente. Cada insulto era uma facada em si mesmo, uma negação de sua própria identidade. Mas admitir fraqueza? Jamais. Ele via em Pedro o espelho de seus medos, e atacá-lo era como se autopunir. Os meses se arrastaram. Pedro tentou ignorar, focando nos estudos, mas o stress o levou a uma depressão profunda. Ele perdeu peso, isolou-se mais. Uma noite, após uma aula noturna, Miguel e seu grupo o encurralaram no campus. "Admite, Pedro, você gosta de meninos, né?" "Vai, confessa", provocou Miguel, empurrando-o contra uma árvore. Pedro, tremendo, murmurou: "Deixa-me em paz." Mas Miguel não parou, forçando uma confissão que nem ele próprio estava pronto para ouvir. Foi ali que Pedro quebrou. Ele correu para casa, em um impulso, ligou para a linha de apoio a vítimas de bullying. A conselheira o ouviu, sugerindo que ele confrontasse o agressor ou denunciasse. Mas Pedro temia retaliação. Em uma universidade onde conexões familiares contavam, Miguel era intocável. Enquanto isso, Miguel lutava com seus demónios. Em casa, seu pai, um empresário rígido, repetia: "Homens de verdade não choram, não fraquejam." Miguel namorava garotas para manter as aparências, mas cada beijo era vazio. Ele via Pedro na biblioteca e sentia uma atração inexplicável, misturada com ódio. "Por que ele me faz sentir assim?", questionava-se. Uma noite, bêbado, ele escreveu uma carta anônima pedindo desculpas, mas a rasgou antes de enviar. A tensão culminou em um debate académico onde Pedro, brilhante, defendeu os direitos LGBT em Portugal, citando a legalização do casamento gay em 2010. Miguel, na plateia, aplaudiu forçado, mas internamente fervia. Após o evento, ele confrontou sozinho: "Você acha que pode mudar o mundo com palavras? Aqui, na vida real, gente como você só apanha." Pedro, pela primeira vez, rebateu: "E gente como você? Vive mentindo para si mesmo." Miguel ficou mudo, e Pedro saiu, deixando-o abalado. O semestre terminou com Pedro passando por pouco, mas emocionalmente destruído. Ele voltou para o Alentejo nas férias, mentindo para a família sobre amigos maravilhosos. Miguel, por outro lado, enfrentou uma crise. Seu pai descobriu uma revista gay escondida e o espancou verbalmente, chamando-o de vergonha. Miguel decidiu mudar. Ele largaria o futebol, focaria nos estudos e, quem sabe, exploraria sua identidade em segredo. Mas o dano a Pedro já estava feito. Anos depois, o destino os reuniria de forma inesperada, forçando-os a pagar o preço de decisões passadas.
Pedro graduou-se com honras, mas o trauma o seguiu. Ele se mudou para Coimbra para o mestrado, evitando Lisboa. Lá, ele começou a aceitar sua sexualidade, saindo com um rapaz pela primeira vez. Mas o relacionamento fracassou. Pedro via fantasmas de Miguel em todo conflito. De volta a Lisboa aos 25 anos, ele trabalhava como advogado em uma ONG de direitos humanos, defendendo vítimas de discriminação. Sua vida era estável, mas solitária. Ele evitava bares gays, temendo julgamentos. Miguel, após a faculdade, viajou para o Brasil por um ano, onde, longe da pressão familiar, experimentou sua primeira relação com um homem. Foi libertador, mas doloroso. Ele percebeu o quanto havia perdido Neganduce. De volta a Portugal, ele fundou uma startup de tecnologia em Porto, tornando-se bem-sucedido. Aos 27 anos, ele assumiu para si mesmo, era gay. Mas contar à família? Impossível. Seu pai falecera, mas a mãe e irmãos mantinham valores tradicionais. Ele vivia uma dupla vida, namorando em segredo. O reencontro aconteceu em uma conferência sobre igualdade em Lisboa. Pedro palestrava sobre bullying homofóbico nas universidades. Miguel, no público, reconheceu imediatamente. O coração acelerou. Após a palestra, ele se aproximou. Pedro. Sou eu, Miguel. Da faculdade. Pedro gelou, memórias invadindo. O que você quer? Mais insultos. Miguel baixou a cabeça. Não. Quero pedir perdão. Pedro riu amargo. Perdão. Você destruiu minha vida. Mas Miguel insistiu, convidando-o para um café. Relutante, Pedro aceitou, curioso pelo que viria. No café à beira do Tejo, Miguel confessou tudo, sua negação, o medo, a atração reprimida por Pedro. Eu te atacava porque via em você o que odiava em mim. Pedro ouviu, chocado. Parte dele queria perdoar, outra, vingar-se. Você acha que palavras apagam anos de dor? Miguel não pediu piedade, não. Mas posso tentar reparar. Assim começou uma amizade tênue, cheia de tensões. Pedro testava Miguel, questionando suas motivações. Miguel provava com ações, doações à ONG de Pedro, voluntariado em eventos LGBT. Meses depois, a amizade virou atração. Em uma noite chuvosa, após um jantar, Miguel beijou Pedro. Foi elétrico, mas Pedro recuou, não posso confiar em você. Miguel entendeu, dando espaço. Mas o amor cresceu. Pedro lutava internamente, perdoar era trair sua dor passada. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda tinha bolsões conservadores. Seus pais descobririam. E a família de Miguel? Eles namoraram em segredo por um ano. Miguel enfrentou sua mãe, revelando sua sexualidade. Ela chorou, mas aceitou, você é meu filho. Pedro, porém, hesitava com os pais. O relacionamento aprofundou, com discussões profundas sobre identidade e redenção. Miguel pagava o preço, culpa constante, terapia para lidar com o passado. Pedro, por sua vez, curava feridas, mas duvidava. O noivado veio após uma viagem romântica ao Algarve. Sob as falésias douradas, Miguel pediu Pedro em casamento. Quer passar a vida compensando o mal que te fiz? Pedro, emocionado, disse sim. Mas o anúncio trouxe caos. Os pais de Pedro, ao saberem, reagiram com fúria. Isso é contra Deus. E com quem? Um homem. O pai dele, um agricultor devoto, cortou contato, você não é mais meu filho. Pedro sofreu, questionando se valia a pena. Estou perdendo minha família por você, Miguel. O preço é alto demais. Miguel apoiou, mas internamente tremia. Sua família, mais aberta, acolheu Pedro, mas sussurros de ele perdoou o bully circulavam. Na sociedade lisboeta, amigos de Pedro alertavam, ele te machucou antes. E se repetir? Miguel enfrentava olhares julgadores em eventos, pagando com isolamento social. Ele perdeu contratos na startup quando clientes conservadores souberam de sua orientação. É o karma, pensava ele, aceitando o golpe. O casamento foi simples, em uma capela em Sintra, com amigos próximos. Pedro, vestindo um terno cinza, trocou votos com Miguel, prometendo lealdade. Mas na lua de mel em Madeira, dúvidas surgiram. Pedro sonhou com o bullying, acordando suado. E se isso for uma armadilha? Miguel consolou, eu mudei. Provei isso. Mas a tensão crescia. De volta, Pedro descobriu que Miguel havia omitido um detalhe. Na faculdade, ele incentivara um amigo a espalhar rumores sobre Pedro ser promíscuo, o que o isolara ainda mais.
Confrontado, Miguel admitiu: eu estava perdido. Med me controlava. Pedro explodiu: mais mentiras. Como posso acreditar? Eles brigaram feio, Pedro saindo de casa por dias. Ficou com um amigo, refletindo sobre escolhas. Perdoar é fraqueza ou força? Miguel, sozinho, mergulhou no trabalho, mas a culpa o consumia. Ele procurou terapia novamente, escrevendo cartas a Pedro: o preço que pago é te ver sofrer por minha causa. A reconciliação veio após uma semana. Pedro voltou, exigindo transparência total. Sem mais segredos. Miguel concordou, e eles reconstruíram. Mas a sociedade não perdoava fácil. Em um jantar familiar, o irmão de Pedro, que viera de surpresa, atacou Miguel: você destruiu meu irmão. Como ousa casar com ele? A briga escalou, com Pedro defendendo Miguel: ele mudou. Eu escolhi perdoar. O irmão saiu, rompendo laços. Pedro chorou: perdi minha família inteira. Miguel, sentindo o peso, propôs anulação: se isso te machuca tanto, talvez devamos parar. Mas Pedro recusou: não. Vamos lutar juntos. Eles se envolveram mais na comunidade LGBT, palestrando sobre redenção e bullying. Miguel compartilhou sua história publicamente, enfrentando backlash online: hipócrita. Você era o vilão. Ele perdeu seguidores na startup, mas ganhou respeito de vítimas que viam esperança em sua mudança. Anos passaram. Aos 28 e 30, eles adotaram uma rotina, Miguel gerenciando a empresa remotamente, Pedro avançando na carreira. Mas um novo conflito surgiu: filhos. Pedro queria adotar, sonhando com uma família. Miguel hesitava: e se eu for um pai ruim, como fui no passado? A discussão revelou medos profundos. Pedro insistia: você é melhor agora. Mas Miguel temia transmitir traumas. Enquanto isso, a mãe de Pedro adoeceu. Ele viajou ao Alentejo, enfrentando o pai: mãe precisa de mim. Aceite quem sou. O pai, relutante, permitiu a visita, mas ignorou Miguel. Na cama de hospital, a mãe sussurrou: se ele te faz feliz, filho, eu abençoo. Pedro voltou fortalecido, mas o pai manteve distância. Miguel, apoiando, pagava contas médicas anonimamente, um gesto de redenção. A alta tensão veio com uma traição inesperada. Um ex-amigo de Miguel, invejoso do sucesso, vazou e-mails antigos onde Miguel planejava mais bullying contra Pedro. A mídia pegou: empresário gay casado com vítima de seu próprio assédio. Pedro, humilhado, questionou tudo: era tudo encenação. Miguel jurou inocência no vazamento: alguém quer me destruir. Mas o dano estava feito. Clientes fugiram, a startup vacilou. Pedro enfrentou assédio no trabalho: como defende vítimas se perdoa o agressor. Eles se isolaram em casa, debatendo o futuro. Pedro: o preço é nossa sanidade. Miguel: lutei por nós. Não desista. Uma noite, Pedro confessou: ainda amo você, mas dói. Miguel, quebrado, sugeriu separação temporária. Pedro aceitou, mudando-se para um apartamento. Sozinho, Miguel afundou em depressão, questionando escolhas passadas. Valeu a pena negar quem era? Pedro, por sua vez, refletiu sobre perdão. Em terapia, ele percebeu: guardar rancor me prende ao passado. Ele contatou o pai novamente, buscando reconciliação. O pai, amolecido pela doença da esposa, admitiu: eu errei. Med me cegou. Pedro chorou, como eu com Miguel. Ele decidiu voltar. Mas o retorno não foi fácil. Miguel havia bebido demais, isolado. Pedro o encontrou desmoronado: perdi tudo por minhas ações. Eles conversaram até o amanhecer, expondo vulnerabilidades. Miguel revelou um segredo final: na faculdade, ele salvara Pedro anonimamente de um pior incidente, convencendo amigos a parar. Não é desculpa, mas mostra que eu me importava. Pedro, tocado, perdoou de vez. A reconstrução foi lenta. Eles venderam a startup, mudando para uma vida mais simples em Cascais. Pedro escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Miguel voluntariou em centros de apoio a jovens LGBT, pagando dívidas emocionais. A sociedade, aos poucos, aceitou, artigos elogiavam sua história de redenção. Porém, novos desafios surgiram. A adoção que Pedro desejava tornou-se realidade. Eles aprovaram para adotar um menino de 5 anos, Tomás, de um orfanato em Lisboa. Mas a família biológica de Tomás, conservadora, descobriu o casal gay e processou para anular. Crianças precisam de mãe e pai, argumentavam. Pedro e Miguel lutaram no tribunal, expondo sua história.
O juiz, progressista, decidiu a favor, amor define família. Mas o processo drenou emocionalmente. Miguel, durante as audiências, revivia traumas. E se eu não merecer ser pai? Tomás trouxe alegria, mas também conflitos. O menino, traumatizado por abandono, testava limites. Pedro era paciente, Miguel, rígido, temendo falhar. Uma noite, Tomás chorou: vocês vão me deixar. Miguel, emocionado, prometeu: nunca. Mas internamente, duvidava. Pedro confrontou: você projeta seu passado nele. Miguel admitiu, buscando ajuda. Enquanto isso, a mãe de Pedro melhorou, e o pai, aos poucos, visitava. Em um almoço tenso, o pai questionou Miguel: você realmente mudou? Miguel respondeu honestamente: sim, pagando caro. O pai assentiu: então, bem-vindo. Foi um marco, mas frágil. A sociedade portuguesa evoluía, com marchas do orgulho em Lisboa crescendo. Pedro e Miguel participavam, mas enfrentavam atas, pedras verbais online, ameaças. Miguel protegia a família, mas o stress o levou a um colapso, ele desmaiou no trabalho. No hospital, Pedro segurou sua mão: não posso te perder. Miguel acordou, prometendo equilíbrio. Anos depois, com Tomás aos 10, uma crise final abalou. Um documentário sobre bullying entrevistou Pedro, que mencionou Miguel sem detalhes. Mas um repórter investigou, expondo tudo. A família sofreu, Tomás foi zoado na escola. Seus pais são esquisitos. Pedro e Miguel o defenderam, mas Tomás questionou: por que o pai Miguel te machucou? Eles explicaram honestamente: erros do passado não definem o presente. Miguel, culpado, considerou se afastar: talvez sem mim, vocês estejam melhor. Pedro recusou: somos uma família. Enfrentamos juntos. Eles mudaram Tomás de escola, fortalecendo laços. Miguel escreveu um artigo, da negação à redenção, ganhando apoio. A Altatrão veio com uma traição de um amigo próximo. Rui, ex-colega de Miguel, invejoso, espalhou boatos de infidelidade. Pedro duvidou: mais segredos. Miguel provou inocência, mas o dano abalou a confiança. Eles terapiaram como casal, desenterrando ressentimentos. Pedro admitiu: às vezes, vejo o bullying em você. Miguel chorou: eu odeio quem fui. A resolução foi catártica. Em uma viagem a Porto, eles revisitaram memórias. Miguel mostrou onde cresceu, explicando pressões. Pedro entendeu: sociedade nos molda, mas escolhas nos definem. Eles renovaram votos em uma praia, com Tomás como testemunha. Mas o preço continuou. A carreira de Pedro estagnou por polêmicas, Miguel reconstruiu negócios com dificuldade. Família estendida julgava, tias de Pedro sussurravam: pecado. Eles ignoravam, focando no amor. Com o tempo, Tomás cresceu forte, inspirado pelos pais. Aos 15, ele defendeu um colega gay na escola, e quando a jornada de Pedro. Miguel orgulhoso, mas reflexivo: eu causei dor, agora, curo. Pedro publicou seu livro, Do ódio ao amor, best-seller em Portugal, gerando debates sobre perdão. Porém, uma reviravolta: o pai de Pedro morreu subitamente. No funeral, Pedro enfrentou parentes conservadores: você trouxe vergonha. Miguel o apoiou, mas foi ignorado. Após, Pedro herdou a fazenda, decidindo vendê-la: não vive no passado. Mas a mãe implorou: mantenha por Tomás. Conflito: Pedro queria distância, Miguel sugeriu reconciliação com raízes. Eles visitaram o Alentejo com Tomás. Lá, vizinhos fofocavam: dois homens criando uma criança. Miguel confrontou: amor não tem gênero. Pedro, orgulhoso, viu mudança em Miguel. Mas uma prima revelou: o pai deixara uma carta pedindo perdão. Eu errei, filho. Seja feliz. Pedro chorou, liberando rancor. De volta, nova crise, Tomás descobriu sua orientação, confuso. Sou como vocês. Pedro e Miguel guiaram: seja quem é. Mas sociedade pressionava, bullying online contra Tomás. Miguel, protetor, processou haters, pagando com stress. A tensão culminou em uma discussão familiar. Tomás gritou: porque complicam tudo. Pedro explicou história, e Tomás entendeu: vocês são heróis. Miguel, tocado, propôs viagem, para nos reconectarmos. Na Espanha, eles relaxaram, mas Miguel recebeu notícia: sua startup faliu por boicote conservador. Desesperado, ele escondeu: não quero preocupar. Pedro descobriu, furioso: mais omissões. Miguel quebrou: tenho medo de falhar com vocês.
Pedro perdoou, juntos, reconstruímos. Eles voltaram mais unidos. Pedro avançou na ONG, tornando-se diretor. Miguel ensinou programação a jovens LGBT, encontrando propósito. Tomás, aos 18, foi para a universidade, orgulhoso dos pais. Mas o passado voltou, um livro rival atacava Miguel como falso redimido. Debates na TV, Pedro defendeu. Perdão é escolha. Miguel enfrentou o autor, eu paguei. E você? A família cresceu resiliente. Em aniversários, eles celebravam vitórias sobre adversidades. Anos finais trouxeram paz relativa. Aos 40 e 42, Pedro e Miguel envelheciam juntos em Cascais, com Tomás formado e independente. Eles adotaram outro filho, uma menina, solidificando o legado. Mas saúde de Miguel declinou, estresse acumulado levou a problemas cardíacos. Pedro cuidou, você me salvou, agora, eu te salvo. Em uma noite, Miguel confessou, se eu morresse amanhã, saiba que te amar foi minha redenção. Pedro, e perdoar foi minha liberdade. Eles viajaram ao Brasil, revivendo memórias de juventude de Miguel. De volta, uma surpresa, Tomás anunciou noivado com um rapaz. Aprendi com vocês. Família celebrou, mas sociedade ainda julgava. Miguel, fraco, discursou, lutem pelo amor. O clímax veio com o infarto de Miguel. No hospital, Pedro segurou sua mão, não me deixe. Miguel sobreviveu, mas mudou, vamos viver simples. Eles se aposentaram, focando em ativismo. A história deles inspirou um filme, gerando controvérsias, perdão a bullies é perigoso. Pedro e Miguel debateram publicamente, defendendo escolhas. No fim, sentados à beira-mar, Pedro perguntou, valeu a pena? Miguel sorriu, cada dor nos trouxe aqui. Mas e você, leitor? Perdoar um agressor que mudou é sinal de força ou de ingenuidade?